Vamos lá. Por que que eu acho que você deve aprender inglês urgentemente? O mais rápido possível você tem que aprender inglês, cara. Tipo, você tem que parar tudo que você tá fazendo e aprender inglês. Vou te explicar aqui nesse vídeo. Por que você deve aprender inglês urgentemente? Primeiramente, conhecimento, galera. Conhecimento. Ah, isso é muito clichê, né? Tá, beleza, é clichê. Assim, você aprende inglês, cara, você vai ter mais conhecimento. Mas calma, não é só isso. Vamos para a segunda parte. Você vai ter a expansão mental. Expansão mental, galera. Isso aqui, eu vou te dizer, isso aqui é foda pra caralho. Eu não tinha noção, cara. Eu não tinha noção antes de aprender inglês e ser fluente, o quão isso expande a tua mente, entendeu? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, cara, porque lembra muito a questão do ChatGPT e tudo mais, tá? Isso aqui é você com o seu português brasileiro. Você, no seu português brasileiro. Isso aqui é você com inglês. Isso é o que você sabe. Isso que você pode alcançar sabendo inglês, cara. Você tem noção disso aqui, ó? Você tem noção da diferença? O tanto de coisa que você pode ter aqui só por saber inglês. Vocês estão entendendo isso, cara? O tanto de coisa que você pode aqui. Por que eu falo que é expansão mental? Porque não é só conhecimento. Não é só conhecimento. É também vivências. É um universo de coisas, galera. Universo. Você pode se comunicar com pessoas. Você pode descobrir novas coisas, sabe? Coisa que você nunca vê em português. Você pode viver experiências com pessoas por saber o inglês. Só o inglês. Para vocês entenderem quanto que isso é importante. Eu não tinha noção disso antes de saber. Antes de saber e viajar. E para finalizar, oportunidade. Exatamente. Com tudo isso aqui, você vai ter mais oportunidade. Você vai ter muita oportunidade aqui de viver coisas, de descobrir coisas, de saber mais coisas, de ter contato com mais coisas, de ver vídeos em inglês, conhecer pessoas falando inglês, network. Cara, é muita coisa, entendeu? Muita coisa só porque você sabe inglês, cara. Por isso eu considero que é muito importante aprender inglês. Agora você entende, então foca no inglês e continua que você vai ficar fluente e você vai ver, vai entender o que eu estou falando. Eu queria falar um pouco da minha experiência, né, com o inglês que eu tive. Eu nunca gostei muito de inglês, tá? Eu achava uma língua bonita, mas, sabe, eu nunca tive tanto interesse assim, né? Sempre ficava assim, não sei e tal. Aí eu estudei um pouco na faculdade e depois de um tempo eu não estudei mais. Comecei a praticar quando eu pensei em viajar. Comecei a revisar algumas coisas, mas praticar mesmo, assim. Na real, nem estudei muito, só pratiquei e fui perdendo esse medo de falar, né? E uma das coisas que me fez falar mais rápido é deixar de ser perfeccionista. Começar a falar, cara. Começar a falar. Mesmo estando errado, entendeu? Falar mesmo estando errado. E, pô, quantas vezes eu fui falando as coisas sem entender que eu tava falando direito. Mas vale a pena, porque depois de um tempo você vai pegando e ficando com esse hábito e pronto, cara. Você, quando vê, você já tá falando, entendeu? E a partir disso, quando eu comecei a viajar, fui conhecendo pessoas, né, falando inglês. Aliás, nem precisa você viajar, você pode conhecer pessoas falando inglês na internet. Ou mesmo ver vídeos, né? Eu lembro de umas coisas que eu fiz. Uma das coisas que eu fiz foi colocar todo o meu Instagram em inglês, cara. Tipo, ver coisas em inglês no Instagram. Conteúdo em inglês. Então, também meu YouTube, eu passei a ver coisas em inglês, né? Vendo vídeos em inglês, mesmo sem entender, cara. Às vezes eu entendia muito pouco assim e eu sentia uma resistência muito grande quando você faz essa mudança. E você está tendo o seu primeiro contato direto com a língua, ouvindo toda hora, né, que é isso que eu acho que muita gente passa. E eu tinha esse travamento. Eu tinha dificuldade para falar, entendeu?
Eu era travado para falar. Eu conseguia ouvir, entender, mas eu não conseguia falar, me comunicar, ter uma conversa. Isso acontecia muito. E isso acontece porque você fica ali se travando, sei lá, se cobrando nesse perfeccionismo, quando na verdade você só precisa falar, cara. Independente se tá errado ou não, as pessoas vão te entender. Então, cara, depois de um tempo que eu fui praticando o inglês e ouvindo, nesses primeiros momentos, quando você faz essa transição, você passa a ver coisas em inglês, ouvir coisas em inglês sem legenda, você tem uma resistência no seu cérebro. Seu cérebro fica cansado. Você não quer. Você começa a ouvir aquilo. Você pensa, cara, não tô entendendo nada. Eu vou desligar isso aqui porque tá até me dando dor de cabeça. Então você cansa muito. Seu cérebro cansa muito no começo. Depois você vai se acostumando, você vai entendendo, aí você vai ficando um pouco mais seguro para falar e vai entendendo mais, se comunicando. E aí quanto mais você se comunica e conversa com outras pessoas em inglês, você vai ficando mais seguro e quando vê, você já está fluindo aquilo. Você está fluindo, você está conversando fluentemente com a pessoa, está fluindo a conversa, você consegue ter uma conversa profunda com a pessoa. Então é uma coisa bem natural, é só você deixar mesmo o flow e não ter medo, cara, não ter medo de falar, não ter medo de ficar ouvindo coisas em inglês, mesmo que você não entenda no começo, né? Porque você precisa acostumar com aquilo, você precisa acostumar a ouvir aquilo. E no começo, muita gente para no começo, porque tem uma resistência muito grande, você fica muito cansado no começo. E muita gente desiste nesse momento. Aí sempre fica nesse ciclo. Eu ficava nesse ciclo, eu falei, eu vou começar a estudar inglês, ai cara, é muito chato, porque é difícil, eu não consigo entender. No começo é assim, mas você consegue passar disso depois de um tempo. E aí você começa a entender mais. E aí vai ter uma ou outra palavra que você não entende. Entendeu? Então é isso. Continue estudando. Não tenha medo de errar. Fale mais. Vai dar tudo certo.